No versículo número 1. Jesus diz: no princípio criou Deus. Os 14 de pé, né? Os amados. Vamos ler juntos, olha aqui para a frente, a gente está lendo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, a nossa oração pedindo ao Senhor que a tua palavra venha falar nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre o coração dos teus filhos, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, mais cheios ainda da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos e irmãs. Os irmãos sabem que é uma coisa assim, irmãos, que tem nos últimos dias assim, eu digo que meus irmãos assim, me preocuparam um pouco, que é a questão da pregação bíblica. Pode pensar sem, tá, Lohana? A pregação bíblica, irmãos. Já comecei lá na Vila de Agora, uma série agora chamada Por Amor à Palavra, onde mês não, eu vou trabalhar com os irmãos temas bíblicos. Então, quinta-feira passada agora eu estive falando sobre a inspiração da Bíblia. A gente não tem noção do que a Bíblia é, como que a Bíblia chegou até a gente, das lutas que os irmãos passaram para chegar à conclusão desses livros da Bíblia. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque esses dias eu vi um pastor, depois ele se desculpou, mas a pessoa se desculpa numa coisa que não precisava te falar se ela tivesse tido a preocupação de aprender. Então, quem acompanha a internet aqui, está vendo sempre pregadores, podcast, o camarada diz: nós no meio evangélico, nós somos contra a astrologia, mas aqui, a Bíblia, Deus manda Abraão olhar para onde? Gente, Deus mandou Abraão olhar para as estrelas em qual perspectiva? De quantidade. Era só um exemplo de número infinito. Ele não estava dizendo: mas é a estrela que orientou os magos. Uma coisa muito específica. Uma coisa é a astronomia, você estudar os astros, e outra coisa é a astrologia, você se guiar pelos astros. Na verdade, se a gente fosse olhar por isso, a gente tinha que tomar cuidado com os astros, porque a Bíblia diz que o sol molesta de dia, a lua de noite. Eu nem sei que mal que a lua faz, mas eu sei que tem que tomar cuidado com ela. Isso é porque a lua traz o espanto noturno, né? A sequência do texto. Mas você percebe assim, hoje, muita gente, irmãos, me desculpa, despreparada, pegando a Bíblia, falando a Bíblia, interpretando os versículos da Bíblia de qualquer maneira. Isso aqui seria um tema de outra pregação. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo que encontrou com Jesus, quando ele começou a pregar, e estava dando piripaque na pregação, estava dando problema, o que aconteceu? Teve um concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, onde o que eles foram fazer ali? Vamos afinar esse discurso então. E depois eles saem dali com uma ordem do teatro, uma ordem do conselho apostólico, dizendo o que seria importante pregar naquela área específica. Mas hoje os irmãos estão vendo, as pessoas cisam e saem por aí fora pregando, falando, isolando versículo e tal. Então, eu estou falando isso porque eu estava lendo esse texto que eu li em Gênesis 2. Aqui quem estuda a Bíblia, um pouco mais de profundidade, vai no seminário, ou você pega um livro para ler, só entre Gênesis 1 e 2, irmãos, tem tanta teoria que é um cara certo. No princípio
criou Deus os céus e a terra. De qual criação que está falando? Da criação original, remota, dos anjos, ou da nossa criação? De qual criação que está falando? Como que Deus criou? Alguns pregadores ou estudiosos, escritores, né, dizem que Deus criou primeiro uma massa sem forma, que ele está dizendo, sem forma e vazia, e que a partir dali ele foi modelando, organizando. Já tem gente que diz que essa terra original do Gênesis 1, que se criou Deus, os céus e a terra, na verdade é o lugar onde Satanás habitava, que em Ezequiel 28 é chamado, se estivesse no Éden, jardim de Deus, andava no brilho das pedras afogadas, e que era um reino que mineral. Tanto é que você vai ver que não diz que Deus criou os minerais, mas eles estão presentes na terra quando Deus começa a reorganizar. Gênesis vai falar de ouro, de uma terra que é bom e tal. Então, é como se Deus tivesse pegado aquele lugar que ficou, essas palavras, né? A terra era sem forma e vazia, diz que é tobu e bobu, é confusão vazia, ou seja, ficou desse jeito. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que realmente era esse reino mineral, que Satanás habitava nele e que ele foi expulso. Esse local ficou todo, vamos colocar assim, destruído, sem forma, vazio, abandonado. E tanto é que quando ele é reorganizado, o que acontece? O antigo morador veio ver como é que estava e achou outras pessoas morando lá. Adão e Eva. Ele disse: mas quem está morando no meu espaço aí? Então, você vê, colocar aqui em 2 minutinhos, eu já chamei a atenção dos irmãos para uma coisa dessa. Você fala: nossa, mas isso aí pode estar nesse texto da Bíblia? Pode. Mas, pastor, tem algum apoio para dizer que a terra pode ter passado por esse cataclisma, essa batalha, essa esganadura de Satanás, e a terra ficou sem forma e vazia, e desse espaço de tempo que a gente nem sabe quanto seria entre Gênesis 1 e 2, pode. Geralmente os irmãos não costumam falar as coisas sem base bíblica. Se ela vai colocar aí para a gente Isaías 45:18, os irmãos vão ver uma declaração que deixa isso assim um pouco claro. Olha lá, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, ele a fez e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, o texto está dizendo que ele não a criou vazia, mas como que ela estava lá? habitada, Vazia, sem forma. Está entendendo? Por exemplo, se realmente Gênesis 1:1 está falando de uma criação original, pode ser, porque lá no livro de Jó, quando Deus vai falar com Jó, ele pergunta para Jó o seguinte: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra e todas as estrelas do céu juntamente rejubilavam? Ele está falando de anjos que se alegravam na criação do Senhor. Então não há traços de rebelião nessa criação original. Está dizendo que todos os anjos do céu louvavam, adoravam a Deus pela criação, e que pode acontecer que depois acontecer essa rebelião. Mas o que são isso, irmãos? Teorias. Você pode garantir, pastor, é a mesma coisa quando você vai para Apocalipse. É por isso, irmãos, que não vale a pena a gente ficar discutindo na internet essa questão de predestinação, não predestinação. Eu preguei há poucos dias atrás que hoje, irmãos, a gente está trazendo muito para o púlpito algumas figuras que não vão abençoar a vida da igreja, porque Calvino, ele teve o tempo dele, mas ele não abençoa a vida da igreja. Lutero não abençoa a vida da igreja. Pastor tal, quem abençoa a vida da igreja é Jesus. Então, eu tenho pedido para o Senhor, me ajuda a subir o culto com o Senhor. Eu estava falando isso baseado no Evangelho de Marcos.
quando dentro daquele barco que está para naufragar e os discípulos estão desesperados, quem que se levanta dentro daquele barco, irmãos? Não é Lutero, não é Calvino, não é uma filosofia, não. Quem se levanta dentro daquele barco é Jesus. E quando os discípulos veem o que acontece, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse? Então você olha assim, irmãos, não adianta se eu subir só com Lutero, com Calvino, com Spurgeon, se eu subir só com perspectivas teológicas, só com teorias, não adianta. Estas coisas não acalmam a tempestade, essas coisas não curam a enfermidade. Essas pessoas já foram, tiveram tempo delas, mas elas não libertam. Agora, quando você sobe com Jesus para o culto, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa. Então eu tenho pedido para Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor suba comigo lá, porque senão, se o Senhor se levanta, senão não vai funcionar. E nesse texto, irmãos, entre Gênesis 1 e 2, tem uma coisa interessante, porque está ali, né? É confusão e vazio. Depois vai ter uma voz dizendo, naquele versículo 3, e diz Deus: haja luz, e houve luz. Eu fiquei olhando assim, irmãos. Tem uma coisa que me chama a atenção entre meio esses dois versículos, é exatamente o vazio, a ausência do elemento humano. Vocês já repararam que hoje, essa semana agora, né, não, deixa eu falar. É porque às vezes assim, acontecem coisas, às vezes na cidade, no evangelismo, que parece, irmãos, que quando aquela pessoa chegar na cidade, efetivamente vai acontecer alguma coisa. Agora vocês reparam que tudo que acontece aqui em Gênesis acontece sem nomes, acontece sem pessoas. Às vezes Deus dá para a gente o privilégio de ser obreiros. Irmãos, eu poderia estar fazendo os irmãos, eu acho que eu tenho alguma habilidade para fazer os outros dar risada. E eu acho que eu acabo assim em alguns momentos. Semana mesmo uma pessoa falou: nossa, você tem uma cara de bravo. Eu acho que eu tenho uma cara de bravo. Não, mas isso é cara. Não vai se falar, brincar. A pessoa não, puxa, não sabia que o pastor era assim, não. Tá? Eu sou briguento, eu jogo bola, eu ia jogar fogo, tá? Assim, mas é assim, olha, tudo isso são as minhas questões humanas, assim. Agora, por exemplo, quando eu começo a falar da palavra de Deus, e por isso, eu não gosto, mas não gosto mesmo, desse negócio do pessoal falando: fulano é tremendo, o pregador estava tremendo, não sei quem é o melhor pregador da cidade. Que melhor o quê? Me perdoe falar assim, mas qual Zé Ruela é o melhor, irmãos? Qual camarada pode chegar e falar: eu sou o melhor pregador, o melhor pregador, o melhor pregador? Se Deus faz as coisas sem ninguém, se Deus faz as coisas sem nenhum nome, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não tem essa, não. O fulano tem que declarar: eu tenho que dar minha palavra de bênção, eu tenho que dar minha palavra de vitória. Isso, irmãos, quem disse que o Evangelho anda pela força de homens? Está cheio de gente que está salva e não recebeu a palavra de vitória de nenhum pregador, pregadora famosa. Recebeu a palavra de vitória do Sandro, da Sandra, do Zé, da Maria, do Antônio, onde? Num lar, num culto em casa, e a pessoa recebeu Jesus, vai te salvar, e a pessoa creu em Jesus e foi salva para a glória do Senhor da sua vida. Salva. Então, o que eu queria dizer para os irmãos? O que há entre Gênesis 1 e 2? Há um vazio.
E isso me parece uma coisa muito didática, porque nós somos capazes de vez em quando colocar algumas pessoas aqui. Deus fez sozinho, mas se o fulano estivesse lá, se o fulano estivesse lá, mas não tinha ninguém, não tinha ninguém. E esse é um princípio, Samuel, que ele vai andar pelas Escrituras. O Moisés que escreveu isso aqui, que em um determinado momento entendia que ele estava cheio, pronto, capaz para libertar o povo do Egito, e ele foi tentar libertar o povo do Egito. Os irmãos viram a confusão que deu. E aí 40 anos depois, Deus chega para ele e diz: Moisés, eu estou me apresentando a você agora, e você vem, eu vou te enviar ao Egito para que você livre o meu povo, porque eu ouvi a oração, o meu povo está sofrendo, eu quero libertá-lo, e eu vou te enviar. Qual que é a palavra de Moisés para Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí você percebe o seguinte: se num determinado momento ele se achava, no capítulo 3 do versículo 11 diz, ele se achava cheio, capaz, condicionado, agora ele está o quê? Vazio. Vazio. Irmãos, Deus ama usar vaso vazio. Deus ama usar vaso vazio. Está cheio de vaso que foi tanto usado por Deus, mas depois parou de ser usado por Deus, porque virou um vaso cheio. Cheio de quê? Cheio de forma, cheio de firula, cheio de frescura, cheio de exigência. Camarada que no princípio da vida pregava em qualquer lugar, em qualquer tempo, não reclamava de nada, não cobrava nada, não pedia nada, ele não falava nada, mas que com o passar dos anos foi se enchendo, se enchendo, se enchendo. Irmãos, cada vez que eu me encho, eu me esvazio de Deus, eu vou empurrando as coisas do Senhor para um canto, para algum lugar. Não adianta. Aí você vê, às vezes, pregadores, missionários, irmãos e irmãs, cheios de razão, cheios de entendimento, cheios de sabedoria, cheios de um tanto de coisa, mas vazio de Deus, vazio do Senhor. Porque, irmãos, um dos segredos para Deus usar a vida da gente é a pessoa se manter vazio, é não se achar. Você pega a mulher vai buscar o Eliseu, né? 2 Reis, capítulo 4. Aí o Eliseu diz para ela: volta para a tua casa e pede para os teus vizinhos vasilhas vazias. Vasilhas vazias. E enquanto tinha vasilha vazia, o azeite jorrou naquela casa. Enquanto tinha vasilha vazia, o azeite jorrou, o azeite veio, o azeite fluiu, e aquela mulher enchia vasilha, enchia vasilha, enchia vasilha. Você imagina, irmãos, as formas da vasilha, né? Vasilha grande, vasilha pequena, vasilha do tamanho do Gustavo, vasilha do tamanho do Regis, vasilha magrela igual o Samuel, vasilha igual o Gabriel, e vasilha careca, vasilha cabeluda, vasilha homem, vasilha mulher, vasilha com barba, vasilha sem barba, mas tinha vasilha vazia. E se tiver vasilha vazia, o azeite flui. Aleluia. Se tiver vasilha vazia, o azeite flui. Aleluia. Aí você vai caminhando para mim. Deus precisa de um vaso que não tem ninguém que tenha medida dele. Tanto é que quando João Batista olha para ele, ele vai dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele usa o singular, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Específico, né? Era um vaso que Deus precisava, que não tinha lugar nenhum. Era um vaso que Ele mesmo proveu, que vem dele, o verbo
se fez carne e tal. E aí quando você vê o profeta Isaías falando desse vaso, ele vai dizer o seguinte: ele não tinha, já começa falando dele isso. Ele não tinha. Já reparou que muitos dos vasos dos nossos dias, eles são medidos pelo que eles têm? Aquele vaso, ele não tinha. Você vai ver lá em Isaías 53, se ela vai colocar para a gente aí, Isaías 53, vai dizer que ele não tinha parecer e nem formosura. Eu acredito, irmãos, que Jesus nunca andou vestido com um terno igual ao que hoje. Ele não tinha essas coisas. Ele não se importava com essas coisas. Jesus, irmãos, ele não era um figurão. Ele não era alguém que chegava, sabe, com uma lenção na lapela, um negócio assim, tinha que parar aquele baita carro. Não tinha. O texto está dizendo: quem criou a nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. Vai passando para mim, Giovanni. Olha o que o texto está dizendo: porque foi subido como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia nenhuma beleza para que o desejasse. Quando se olhava para Jesus, é o seguinte: não vai dar em nada. Esse camarada aí, o carpinteiro, esse camarada que é envolvido com construção civil, não, isso aí não vai dar em nada. E ele também não se preocupava em se impor. Ele era desprezado. Mas, irmãos, qual obreiro hoje que gosta de lidar com desprezo? Mas ele era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Jesus não tinha agenda, irmãos. Você reparou que os irmãos hoje, eles gostam, né, de colocar a agenda deles, ostentar o mês inteiro, vai pregar em todo e qualquer lugar. Jesus tinha nada disso. Ele era rejeitado. Às vezes eles não aceitavam ele na cidade. Jesus, irmãos, ele era absolutamente desprovido das vaidades que nós vemos nos nossos dias. Expulsaram ele de Nazaré. Queriam jogar ele no precipício. E ele não saiu da cidade amaldiçoando, dizendo: nunca mais põe o pé aqui, nunca mais me convido, nunca mais faço uma agenda com vocês. Não, ele lida com essas coisas. Homem de dores. Ele é aquele que sabe o que é padecer. Comum de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Tem um pastor que eu conheço que eu estou a fim de conversar com ele. Porque o que ele mais se queixa, que eu vejo, é de que ninguém acreditava nele. As pessoas não acreditavam nem em Jesus, mas tem que acreditar em você. Poxa. É engraçado isso, porque filho feio não tem pai, né, irmãos? Agora filho bonito. Quando fala que o menino é bonitinho, é meu filho. Então, quando às vezes o pregador é um bom pregador e tal, agora tem uns que Deus abençoou a vida deles, realmente é isso. Eu esperava muito, mas ele perseverou, lutou, batalhou. Deus abençoou. Mas qual o problema disso? É quando a pessoa fica: não, ninguém esperava nada de mim, ninguém acreditava em mim, ninguém. A pessoa vem marcada na testa: isso aqui vai dar tudo certo. Se os olhavam para Jesus e achavam que ele não ia dar em nada, irmãos. De repente, os irmãos, vocês acham que depois que Jesus morreu, os discípulos estão para esperar a ressurreição? Vocês acham? Nada, os caras largaram mão. Os dois estão indo mortão lá para Emaús. Nós achávamos que ele ia libertar, que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que ele ia botar para quebrar. O Judas, a hora que viu que não ia lucrar nada com a situação: eu vou vender esse camarada por 30 conto e vou lucrar nessa situação. E o Pedro foi pescar, e os outros foram atrás. E se dependesse deles, era isso aí mesmo, não ia dar em nada. Mas Deus é o Deus do vazio, Deus é o Deus do nada, Deus é o Deus que não precisa de ninguém. Deus é o Deus que desenvolve a história dele com a minha ou sem a minha mão. Ele tem a voz poderosa, ele tem a voz
bonito da Bíblia, quando o apóstolo Paulo está descrevendo o seu ministério, e ele está dizendo, e ele diz assim: olha, e nós fizemos muitas coisas, mas aí ele já se corrige logo. Nós não. A graça dele em nós. A graça dele em nós. Eu poderia dar uma voltada rápida lá no Antigo Testamento, para a gente falar, por exemplo, do Vale dos Ossos Secos. Um desafio enorme, uma pergunta capciosa de Deus, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos secos? E, irmãos, dependendo do obreiro dos nossos dias, ele ia responder para Deus: claro que poderão. Inclusive, eu tenho até um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Eu fui num seminário, tá? Eu aprendi, eu fiz um curso disso. Eu sou especialista em levantar ossos secos. Não está cheio de hoje, camarada, hoje, irmãos, que você vê eles na internet, eles falam: eu sou especialista nisso, especialista naquilo, especialista. O Ezequiel, irmãos, ele manjava, e ele sabia que o negócio era vazio, que o negócio não está cheio de nada, porque se você estiver vazio, Deus te dá o privilégio, Deus te dá agora se você estiver cheio, vai faltar. Filho do homem, será que esses ossos secos podem reviver? O que ele respondeu? Senhor, o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Eu trabalhei um tempo aqui em Botucatu junto com os irmãos, e o meu desejo ardente aqui na cidade, dentre outras coisas, era, por exemplo, ver a igreja da Vila Tática restaurada, movimentada, cheia de gente. Tive esse privilégio? Não. Teve pessoas, batalhou, lutou, mas um monte de gente que congregou comigo aqui, nem está mais aqui. Gente, às vezes as pessoas têm essa ideia, irmãos, de achar assim que ela vai fazer tudo vai acontecer com ela e tal. E não tem, irmãos, assim, a resposta de Ezequiel, ela é muito, sabe? O Senhor é que sabe. E Deus sabe colocar a gente no lugar da gente, né, irmãos? Quando o Jó estava falando demais, agitado e tal, Deus só faz uma pergunta para Jó. Começa a conversa assim: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Pronto. Acabou a conversa. E aí Deus começa a descrever para Jó: você conhece o tempo disso? Você sabe isso? Seja, irmãos, está cheio de coisas. Então, às vezes, nós ficamos pegando pessoas, né, e colocando elas entre Gênesis 1 e 2, colocamos elas no Vale dos Ossos Secos, colocamos, irmãos, olha, Deus nos dá o privilégio de sermos usados por Ele. Agora, Ele pode fazer as coisas sem a gente. Ele pode. É por isso que eu quero encerrar aqui, que você vai encontrar uns textos assim. Eu pessoalmente acho esse texto maravilhoso, irmãos, que é Filipenses capítulo 2. Esse texto ele é assim, meu Deus, como ele ensina para a gente sobre isso. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre alguns conflitos que estava tendo na igreja de Filipos. E ele vai dizer: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quem é o melhor pregador, irmãos? É o outro, com certeza. Eu não sou. E eu fico admirado quando a pessoa chama para dizer: eu sou superior. Quando a Bíblia está dizendo que eu tenho que considerar os outros superiores. Melhor. Vamos lá? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses,
mas também uns dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu gosto mais daquela outra tradução, que diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento lá? Qual que era o sentimento que estava em Jesus, irmãos? Olha a sequência. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tem uma outra tradução que diz, mas esvaziou-se a si mesmo. O que Jesus fez, irmãos? Jesus se esvaziou. Olha lá, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Está vendo, irmãos? A gente vai caminhando em algumas culturas que vão aparecendo, imposições do mundo, imposição teológica, você tem que ser assim, você tem que ser o quê? É assim, irmãos, ó, a gente tem que estudar a palavra. Se você tem oportunidade no seminário, estude, aprenda, se encha da Bíblia, porque isso sim, Colossenses 3,16 vai dizer isso, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Da palavra a gente tem que estar cheio. Tá? É 3,16 do Colossenses, né? 3,16. Essa é a Bíblia viva. Tá? Ela dá o tradicional é essa, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Eu aprendi em Bíblia de velho, mas essas de jovem é um caso sério. Assim, Efésios 6,17. O que está escrito em Efésios 6,17? Coisas que a gente precisa estar cheio. Tá? Vocês precisam. Esse linguagem legal tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Do que eu tenho que estar cheio, irmão? Da palavra de Deus. Essa associação, Espírito Santo e um camarada cheio da palavra, isso aí dá um resultado bom, irmãos. Dá um resultado bom. Então, camarada cheio, as coisas não funcionam, irmãos. Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de eu sou, cheio disso, cheio de viagem. Eu sou na Bíblia, irmão, só tem um. Só tem um eu sou na Bíblia. Só Ele que é a ressurreição e a vida, só Ele que é o pão da vida, só Ele que é a água da vida, só Ele que é a luz do mundo, só Ele que é o caminho, a verdade, a vida, só Ele que é a videira verdadeira, só Ele que é o Todo-Poderoso, o que é, e o que há de vir, só Ele é. Então, essa palavra, eu falo sempre com as pessoas, né? Às vezes, aqui em Botafogo aconteceu um pouco, mas lá em São Paulo também. Em algumas ocasiões, as pessoas viram para a gente assim: pastor, você é o presidente. Como que o fato de você ser o presidente te dá o direito de manda, faz. Mas a gente não é nada, né, irmãos? Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor. O seu presidente só pode piorar as coisas, porque só qualquer um dos irmãos pode errar. Eu não sou o presidente mesmo. Agora o pastor presidente, se ele errar, não teve direção de Deus, Deus não falou com ele, então, olha a pressão que é, e a gente lida com muita pressão, todo o povo olhando para a gente e falando a certa, e Deus olhando para a gente e falando assim: se vira, você tem que fazer o negócio certo. E por isso, pior que você olha para o Senhor e fala: Senhor, por favor, me ilumina,
me esclarece. Se eu der uma palavra, por favor, cumpre essa palavra, cumpre essa palavra. Está cheio de gente hoje, irmãos, está cheio de profeta, de profetisa, que fala, e Deus não faz nada. Mas eles continuam lá falando, Deus vai fazer, e Deus vai fazer. E se não faz, a culpa é das pessoas, porque não acreditam, porque não funciona assim, não, irmãos. Quando o camarada é um camarada que Deus encheu a vida dele, e aí sim, né? Senhor, o Senhor pode fazer. Então tá bom, filho do homem, já que você está vazio, então eu vou te dar um privilégio. Diga para esses ossos secos, profetiza e diz para esses ossos secos que eles vão viver. Aleluia. Profetiza para eles e diz que eles vão viver. Então, irmão, assim, não quero me alongar mais, mas sabe, não precisa se esvaziar. Você precisa dobrar os joelhos e falar: Senhor, me ajuda. A gente é muito cheio de razão. Eu sou. Não sei vocês, será que só eu que sou assim? Então, parece que tem umas 5 pessoas dentro de mim. Só uma quer fazer o que é certo, tem umas 4. E vem assim uns tons de voz diferentes. Você é homem, rapaz. Aí eu faço: não, não é assim que funciona, tem que ser servo. É servo, mas não é bobo. É servo, mas não é bobo. E fica aquelas vozes dentro da gente assim. E se a gente não tomar cuidado, irmão, daqui a pouco, né? Você sabe que a razão é o cavalo que a gente monta nele, galopa velozmente para o inferno. A gente monta na razão, então, pede graça para Deus essa noite. Senhor, me ajuda para que eu me esvazie. A gente tem que se esvaziar nas discussões com as esposas. As esposas precisam se esvaziar mais na discussão com os esposos. Os filhos precisam se esvaziar nas discussões com os pais. Os pais precisam se esvaziar nas conversas com os filhos. Sempre pedir: Senhor, me enche de graça, me enche da tua presença, me ajuda a lidar com essas questões. Quando que Jesus operou o primeiro milagre dele? No casamento. E aí ele pegou as vasilhas que estavam lá e mandou encher as vasilhas de quê? De água. Você quer ver? Você deixar um bêbado nervoso, aí você fala com ele: bebe água. Ele quer beber bebida, ele quer. Mas, você vê, Jesus trabalhou com 2 coisas. As tábuas provavelmente estavam vazias. E ele colocou o que dentro delas? Então, assim, eu quero sair daqui nessa noite vazião, irmãos. Vazião. Senhor, eu preciso urgente da tua graça. Preciso. Eu poderia me alongar bastante, mas tem vários textos da Bíblia, né? João Batista diz: olha, convém que ele cresça, que eu me esvaziar. Eu acredito que tem alguém que entrou aqui nessa noite cheio de razão, se achando. E aí o Espírito Santo já te deu uma bem da testa, já. Espero que você volte rolando assim, dizendo: Senhor, eu preciso de ser mais. Preciso. E eu preciso muito. Amém? Amém. Queria deixar essa palavra no coração dos irmãos. Eu espero que você seja abençoado com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Recebendo um bilhete aqui. Quem falou isso? Tá bem, irmãos. Em Gasto do Tietê, dia 20 de abril, às 19h30, um sábado, vai ter um seminário com o pastor Eduardo sobre escatologia. Vocês lembram do pastor Eduardo, o carequinha que veio aqui uma vez, aqui
tarde que ele fez. Fizemos uma semana escatológica, não foi isso, não? Foi uma semana muito boa. E ele é um camarada muito capaz, sabe? Se vocês puderem participar, tá bom? Dia 20, às 19h30, em Garaçu do Tietê. E ele vai pregar aqui no domingo, né? Na sede, né? Assim, irmãos, outra coisa importante também, do dia 21 agora, dia 21, o pastor Ibrahim, que é o nosso primeiro missionário da Bolívia, né? O primeiro campo missionário da nossa obra, o pastor Ibrahim, já batizou mais de 1.000 bolivianos já. Tá? Ele vai estar aqui com a gente, ele vai pregar na Vila Antártica, 9h30 da manhã, e vai pregar à noite lá na sede. Glória a Deus. Vai estar passando por aqui para ministrar um curso lá no Alfa, então seria importante os irmãos puderem participar. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, pela sua palavra. Queria agradecer a cada um dos nossos dirigentes e obreiros pela ajuda, por estarmos juntos aqui. E eu espero muito, irmãos, que todos nós estejamos saindo daqui melhor do que chegamos, tá bom? Eu espero e acredito que isso acontece, não? Porque esse ambiente é dele. Ele é capaz de pegar a confusão, o vazio, e sozinho ele fazer algo glorioso, maravilhoso, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, queremos te agradecer, Pai amado, pela oportunidade tão abençoada de estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mão estendida, obrigado pelos milagres, pelas maravilhas que o Senhor certamente, meu Deus, operou neste lugar nesta noite. Obrigado pelas vidas que agora estão sendo curadas, fortalecidas, despertadas para a glória do teu santo nome. Leva em paz os teus filhos, dá um domingo cheio da tua graça, que nós possamos, meu Deus, estar na dependência do Senhor, vazios de nós mesmos, ó Pai amado, esperando na tua graça e na tua misericórdia. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Ainda de pé, irmãos, eu não quero cometer essa indelicadeza. Vou pedir o pastor Eliasib para despedir os irmãos com a bênção apostólica. O Eliasib pastoreia essa igreja local aqui, está aqui batalhando junto com os irmãos. E convidando o Eliasib aqui, eu quero também estar expressando uma palavra de gratidão a ele e a equipe que trabalhou com ele, né? Nós tivemos um café gostoso na chegada aqui e a gente louva a Deus pela sua vida e pela vida da equipe que trabalhou. E vocês perceberam que nem teve oferta, né? Então foi de grátis o café. Quando a gente ganha coisa de grátis, o que a gente faz, irmãos? Dá glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu passo em cima da igreja. Amém. Estenda sua mão comigo. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja. Não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos nós dizemos juntos. Amém. Vamos lá em cima. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Não saia sem despedir do seu irmão com a paz do Senhor. Amém?